Oi gente, tudo bem? Sou a pastora Priscila, pastor Fabiano. Hoje a gente vai contar para vocês um pouquinho da nossa história. E a gente tem certeza que vai ser muito válido para a vida de vocês também. Deus tem feito muitas coisas e o início de tudo foi muito bombástico, assim. Foi coisas fortíssimas que a gente viveu em Deus. Então eu vou ler um texto aqui, quem tiver a Bíblia, diz assim, é Hebreus 13, 1, 2 e 3. Continuem a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão como se vocês mesmos estivessem presos. Lembrem-se dos que são maltratados como se sofressem os maus tratos em seu próprio corpo. Esse texto, quando veio até nós assim, de uma forma clara, a gente entendeu que a gente não fazia nada. Que o que a gente vivia, infelizmente, era só aparência. Mas Deus não tinha lugar na nossa vida. E quando a gente entendeu isso, nós começamos a nos mover. Isso faz quanto tempo? 3 anos. A gente está em 2020, então fazem 3 anos que tudo começou, né? Deus abriu os nossos olhos e nós começamos a enxergar coisas que nós não enxergávamos antes. Então, eu cresci na igreja, eu sempre... a minha vida toda foi estando dentro de uma igreja, mas eu nunca tive, na verdade, um encontro com Deus, onde Ele pudesse tomar o controle da minha vida. Então, para mim, ser crente, ser cristã, era frequentar cultos. Então, eu me sentia bem, eu frequentava, eu ia domingo, eu ia terça, eu ia sexta, e para mim isso estava bom. Mas quando Deus olhou para mim e falou, não é isso, olhou para o Fabiano e falou, não é isso, a gente tomou um choque de realidade, né? Fala um pouquinho. Desse que você estava lendo, né? Eu abri aqui a Bíblia em João, no capítulo 15, e do versículo 9 até o 13. Diz assim, ó. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continue unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: ame uns aos outros, como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Então, quando a gente cai no entendimento real do que é o Evangelho, é puramente renúncia. Então, a gente entende que o que a gente vivia, a Priscila falou que viveu a vida toda dentro da igreja. Eu vivi 18 anos. 18 anos sem conhecer a Cristo. Mas por quê? Por causa da igreja? Não. Por causa do sistema que a igreja, esse sistema chama religião. Então a religião, ela nos tira o que mais precioso Jesus veio nos dar, que é o amor dele por nós, né? O amor de um amigo que renuncia à própria vida para que em nós haja vida. Então, quando a gente entendeu isso, a religião já não fazia mais sentido. E o outro começou a fazer sentido para nós. E aí foi quando nós decidimos montar o projeto, né? Montar a instituição. E andando num passo de fé, sem saber muito bem o que Deus ia fazer, o que a gente estava fazendo, mas a gente sabia que não dava mais para viver do mesmo jeito. E eu penso que assim, quando a gente conhece Cristo, não dá mais para a gente viver do mesmo jeito, não é? Não tem como, né? Um fato que foi assim, marcante, que a gente conta até hoje para todo mundo, um dia eu estava mexendo no meu celular e assim, eu não estava pedindo para sair da posição que eu estava muito bom onde eu estava confortável. Eu exercia o que eu gostava, que era cantar, então eu tinha oportunidade lá, eu cantava no grupo de louvor, eu fazia muitas coisas. Eu trabalhava muito na igreja. Então eu não estava pedindo nada, mas eu estava olhando o Facebook e veio uma foto de um menino.
E na hora que eu vi a foto dele, eu nunca senti isso na minha vida, eu nunca tinha sentido isso na minha vida. O meu coração parece que foi apertado, assim, eu senti uma dor e eu comecei a chorar. Eu não sabia quem era ele, eu não sabia de onde ele era, mas o sentimento de compaixão que Deus colocou em mim quando eu vi a foto de Samuel foi algo assim impactante, impressionante, algo que não tem como explicar pra você o que eu senti. E o Fabiano me pegou bem na hora no flagra, né? Eu tava no quarto, ele entrou, ele viu eu chorando, ele falou: o que você tá fazendo? Por que você tá chorando? Eu falei: o Samuel. Ele: mas quem é esse menino? Eu não sei nem quem é. E ele foi a porta de entrada pro que Deus queria pra gente olhar pro outro com compaixão, né? Muitas vezes a gente está nas quatro paredes se preocupando com tantas coisas que não nos levam a Deus, nos levam somente a cumprir uma regra, um padrão. Quando a gente se importa com o outro e sente a dor do outro, a gente vive de forma diferente. Então eu tive a oportunidade de participar da vida do Samuel. Ele estava lutando contra a leucemia e Deus colocou no nosso coração para a gente levantar essa bandeira da luta contra o câncer em criança e adolescente. A gente nunca teve ninguém da nossa família de perto que tenha sofrido, nenhuma criança. Mas Deus colocou esse grito no nosso coração para a gente levantar essa bandeira, porque são muitas situações que eles passam e muitos de nós, muitas vezes, não nos movemos para fazer algo por essas pessoas. Não só eles, mas Deus colocou essa bandeira, então a gente defende essa bandeira. E aí eu fui conhecer o Samuel, ele tinha 15 anos, ele estava lutando contra a leucemia, ele recebeu o transplante de medula óssea, conheci a mãe, conheci a família. Infelizmente ele partiu depois de uns anos, mas eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e ele foi a entrada de tudo, né? Depois disso a gente levantou a bandeira da doação de sangue, que é algo que grita muito no nosso coração também. São coisas que antes a gente não enxergava. Eu tenho certeza que Deus já tentou nos comunicar várias vezes antes, mas a gente estava tão distraído, com tanto trabalho, a gente não parou para ouvir a voz dele. E naquele momento, né, a gente ouviu. Geralmente a gente fala assim, né? Eu vou orar pelo seu filho, eu vou orar por você, mas você é a resposta de oração. Sim. Naquele tempo ele precisava de doação de sangue, porque não tinha, para que ele pudesse regenerar as suas células sanguíneas e poder fazer o transplante. Lutar de uma forma mais justa, né? Sim. E tá nas nossas mãos. E aí a gente fala assim: não, mas eu tô orando pelo seu filho, eu tô orando por você, mas fazendo cara, uma campanha, né? Você é a resposta de oração. Tá no seu sangue, tá aí, tá em você. Está em você se levantar, em ter uma ação, ir lá e se prontificar e doar o seu tempo. Isso é renúncia. Sim. Renúncia da sua justiça própria, renúncia do seu descanso, renúncia de você ter um dia de lazer para ir lá. A dor também, né? Porque não é fácil, né? É dor. Tem gente que tem medo de agulha, mas fala: eu vou porque alguém está precisando. E às vezes a gente se retém de tantas coisas, né? A gente fala: não vou, outro dia eu vou, deixa para amanhã. E a gente nessa caminhada, falando especificamente da leucemia e do sangue, a gente tem visto muitas pessoas que só se movem quando acontece com a família delas. Então quando acontece com alguém da minha casa, eu levanto a bandeira. E Deus não quer isso para mim e para você. Ele não quer que a gente passe por algo para a gente defender a bandeira. A gente precisa, como hebreus, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. E esse sentimento que Deus colocou em nós é algo assim que a gente não tem como explicar. Depois do Samuel vieram outras pessoas que Deus trouxe até a gente, outras crianças, adultos, muitas pessoas na mesma situação, e são pessoas que a gente sabe que Deus trouxe até nós para nós aprendermos algo e também entregarmos para essas pessoas algo. E hoje a gente continua nessa missão, nessa jornada. De 3 anos para cá, muitas coisas Deus tem feito através das nossas vidas, em nós, sabe? Ele teve que tirar muitas coisas para que a gente entendesse quem a gente era nele. Porque a gente, na nossa humanidade, a gente fala que a gente pode muita coisa, né? Mas quando Deus tira tudo isso e você olha só você ali nu, fala: meu Deus, eu não sou nada. É só o Senhor mesmo, com a sua graça e misericórdia, que me usa. Então, eu lanço isso na sua vida também, que você não seja acomodado. Que você não se conforme em somente frequentar templos, pegar lá o seu domingo, ir para o culto e receber. Não, a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Isso tem que ser prática na minha vida e na sua. Então, se você está na sua zona de conforto, que você se mova. Que você se mova para que você exerça de verdade o que Deus te chamou para exercer aqui na Terra. A gente fala muito aqui que até a água parada dá dengue, isso é verdade, né? A água parada estraga, imagina a gente fica atrofiado.
sabe? A gente fica atrofiado só querendo receber, 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 e a gente não se move, não sai do lugar. Então Deus te chama para sair da sua zona de conforto. Amém. Esse é o primeiro vídeo que a gente faz, né? Nós vamos fazer uma série de vídeos agora, discutindo um pouquinho sobre a religião, discutindo um pouquinho sobre o cristianismo, sobre missão, que é o nosso chamado. Às vezes a gente tem a ideia que missão é algo para os missionários. Não, missão são para todos, né? A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela é toda sobre missão. Deus, assim que estabelece o pecado e Adão e Eva é retirado, o próprio Deus já começa a missão ao falar para Eva que viria um que pisaria na cabeça da serpente. Ali já gera esperança. Então a missão, ela envolve o plano de salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. E Ele nos deixou bem claro quando foi lido aqui, né? Ele nos deixa um mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Mas foi nos roubada a identidade. Nós não amamos mais a nós mesmos, nem sabemos quem somos. E quando você não sabe quem você é, quando você não consegue se identificar nele, não é mais a imagem e semelhança dele, como você pode amar o seu próximo? Então a religião, ela tira algumas coisas de nós. Fala que o nosso próximo é quem está perto da gente, é o nosso parente, é o nosso filho, é o nosso pai. É muito além disso, né? O nosso próximo é o nosso semelhante, são todos que moram aqui na terra e no mundo. Então a gente seleciona, né, quem é o meu próximo, quem eu vou amar. Eu vou amar o meu próximo, mas se o próximo me der algo em troca. Então isso é um tratamento diário que Deus coloca na gente, porque a gente tem que amar até aquele que aos nossos olhos não merece. Porque a gente é ser humano e a gente coloca as nossas justiças, né? Mas Deus fala: é esse que você vai amar e mostrar o meu amor, não é o seu. Não é o nosso, é o amor dele. Então amar ao próximo é muito além de amar quem está perto de você. É amar aquele que você nunca viu na sua vida, que muitas vezes não merece, que muitas vezes, aos nossos olhos, né, muitas vezes fez tantas coisas ruins, mas você olha com compaixão e misericórdia, assim como Cristo nos olhou, porque nós também não merecíamos. Quem somos nós para ditar o valor de um ou de outro? Sim. Quem somos nós para julgar quem merece e quem não merece? Nós não somos juízes, Ele é. Então, exerça o amor por onde você passar. Se mova, se mova. A palavra de hoje é se mova. Você em movimento, você vai exercer o que Jesus exerceu aqui quando Ele estava aqui na terra. Ele nos ensinou como fazer. Ele não ficava parado. Ele estava sempre em movimento. Por onde Ele passava, Ele deixava a marca dele. Então, que nós venhamos também fazer isso, deixar a marca de Cristo por onde nós passarmos. Não levante a bandeira do seu nome. Não levante a bandeira da placa da sua igreja. Levante a bandeira de Jesus Cristo, de Cristo. A bandeira que tem que ser levantada é a dele. Ele nos dá ferramentas para nós exercermos aqui na terra que Ele nos chamou para viver. Mas a bandeira, a base é Jesus. Então que nós venhamos a amar o outro, não importa quem seja. Mesmo que você não vai receber nada em troca, porque muitas vezes será assim. Você vai entregar, mas você não vai receber. Mas você vai receber dele. Porque Ele vai derramar sobre você uma graça abundante. Ele vai derramar sobre você a glória dele. E não existe preço que pague isso. Deixa eu ler um versículo aqui para não ficar só nas nossas palavras. Diz assim em 1 Pedro, no versículo 3 em diante: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Desse modo Ele nos tem dado os maravilhosos, preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram e desse modo pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam tudo o possível para juntar a bondade e a fé que vocês têm. A bondade junte com o conhecimento o domínio próprio junte a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus. E essa devoção junte a amizade, e Cristo, a amizade cristã, junte o amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem, fizerem com que elas aumentem,
serão cada vez mais ativos e produzirão muitas coisas boas, como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Resume, né, tudo que a Priscila está falando, porque Ele já nos deu, Ele nos deu o Espírito Santo, Ele nos deu a vida dele na cruz. E muito a religião fala que a cruz é somente pelo seu pecado, somente para levar o que você fez de ruim. Mas não, a cruz ela é para mostrar o seu valor, para devolver a sua identidade e para mostrar para você que o preço que foi pago nela, com tanta dor, tanta crueldade, tanto sofrimento, foi para resgatar o amor que Ele tem em você. Então, que você faça parte, né? Missão Rumo ao Céu, frutificando para o reino. Nós estamos aqui para fazer a parte não de uma placa, não de um ministério, mas de Cristo. A nossa defesa é Cristo. Nós amamos Ele, nós amamos amar, né? E se você quiser conhecer a gente um pouquinho mais, tem aí o Facebook, tem o YouTube, tá bom? Tem o Instagram. Só curtir lá, E aí vem conhecer a gente um pouquinho mais. Um beijo, tudo Deus de bom. abençoe, gente. Fica com Deus. Tchau.